Olá pessoal, essa é a nossa segunda aula do quarto bimestre. Na semana passada trabalhamos o conceito de trabalho e nessa semana vamos introduzir o conceito da energia cinética. Bom pessoal, nós vimos na semana anterior que o trabalho é uma energia transferida, ok? E quem transfere essa energia é uma força, tá bem? Então a fórmula está aqui, ó. Trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Então se você pensar, por exemplo, em um carro que está sendo freado, né, a força de atrito está fazendo o carro parar e ele vai demorar um certo tempo e vai percorrer uma certa distância até parar. Então a gente diz que nesse caso a força está tirando energia deste carro. Tá? Então o trabalho seria negativo. Já pensando no motor, né, a pessoa está pisando no acelerador, está aumentando a velocidade, a força do motor está sendo transferida para as rodas, né? E vai ter um deslocamento associado a esse aumento de velocidade. Então nós dizemos que o motor está dando energia para o carro, né? Então existe um trabalho positivo. Então o trabalho nada mais é do que uma energia transferida. E toda a energia pode ser medida em joules, ok? Não é a única maneira de se medir energia, né? A gente também pode medir energia em calorias, mas aqui a gente vai trabalhar basicamente com o joule, ok? Comentamos também na semana passada que existem várias modalidades de energia, né? Energia sonora, energia luminosa, energia eólica, enfim, uma infinidade. E quando se trata em energia mecânica, nós temos subdivisões. A energia mecânica ela pode ser classificada como cinética ou potencial. Tá? Então, existem dois tipos de energia mecânica, tudo bem? A cinética é aquela que está associada ao movimento, ok? E a potencial é aquela energia que não se manifesta, mas ela existe. Por exemplo, é um sistema de mola, né? Se você tiver um sistema de mola aqui, opa, bom, além da mola, a gente pode pensar no arco e flecha aqui, tá? Então, enquanto a pessoa estica a flecha no arco, né, aquela energia ela não está se manifestando, mas ela está armazenada no sistema, né? Basta ele soltar que a flecha vai manifestar essa energia. Então, enquanto está parado, existe energia, mas é uma energia que está armazenada, portanto, a gente chama de energia potencial, ok? O mesmo acontece em uma usina hidrelétrica, né? Enquanto a água é represada em uma usina hidrelétrica, aquela água represada tem uma energia potencial. À medida que a água é liberada para passar pelas turbinas, aí ela ganha energia cinética, tá? Ganha movimento. Bom, agora vamos entender um pouco melhor sobre a energia cinética. Tá? Já comentei que é uma energia que está associada ao movimento, tá? E ela depende aí de duas grandezas importantes. Da massa, que a gente vai chamar de m, e da velocidade, que a gente vai chamar aqui de v, ok? Então, a massa vezes a velocidade ao quadrado, tudo isso dividido por 2, vai dar aqui a nossa energia cinética, ok? Então está aqui o EC da energia cinética. Então o texto diz aqui, ó, um carro movendo a 100 km por hora tem mais energia cinética do que se estivesse movendo a 40 km por hora. Né? Quanto maior a velocidade, maior a energia que está ali no carro, ok? E a mesma coisa vale para a massa, né? Se você comparar um carro e uma carreta, os dois com a mesma velocidade, quem vai ter mais energia? A carreta, né? Por conta da massa que será bem maior. Bom, então aqui ele traz um exemplo de uma bola, né? Só para ilustrar, uma bola com uma massa m, uma velocidade v. Então a energia cinética é definida dessa forma aqui, uma conta bem simples. Ok? Bom, agora nós vamos associar a aula da semana passada com a aula dessa semana, né? Que seria o conceito de trabalho e o conceito da energia cinética. Então, para isso, imagine essa situação. Nós temos um bloco de massa m, tem uma força F sendo aplicada sobre ele, né? No início ele tem uma velocidade v1, tá? E conforme a força começa a atuar no corpo, o que vai acontecer com a velocidade? Vai aumentar, não é? Então ele vai se deslocando, aumentando a velocidade, até um determinado ponto em que a velocidade é chamada de v2, tá?
A gente não está trabalhando com valores aqui, é só uma situação genérica, tá? Para você perceber que a força fez com que a velocidade aumentasse. Bom, então nós vimos semana anterior que nesse tipo de situação tem uma energia sendo transferida ao corpo, ok? Quem está transferindo a energia é a força, e para calcular essa energia que o corpo ganhou, basta multiplicar a força pelo deslocamento, tá? Então essa energia transferida é o que nós chamamos de trabalho. Então está aqui a fórmula para calcular o trabalho. Mas nós também podemos pensar da seguinte forma. Aqui na situação 1, vamos chamar esse ponto aqui de situação 1 e aqui de situação 2. Bom, aqui na situação 1 ele tinha uma energia cinética, né? A gente acabou de ver no slide anterior, a energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, tá? Então, se eu tenho as condições de calcular a energia cinética no ponto 1 e depois calcular a energia cinética no ponto 2, a diferença de energia cinética do ponto 1 para o ponto 2 é exatamente a energia que a força atribuiu ao sistema, tá? Então, em outras palavras, a variação de energia cinética vai ser igual ao trabalho realizado pela força, tá? Então, é isso que diz o nosso teorema da energia cinética, que está descrito aqui embaixo. Ó. O trabalho realizado pela força, está aqui, ó. O trabalho realizado pela força é igual à energia cinética no ponto 2 menos a energia cinética no ponto 1. Tá? Então, nós temos aqui, na verdade, uma variação da energia cinética. Okay? Então, parece ser uma fórmula muito grande, pode até assustar um pouco no começo, mas conforme a gente for praticando, você vai ver que não é nada tão difícil assim. Ok? Bom, então vamos para alguns exemplos. Bom, o primeiro exemplo diz o seguinte. Se a força resultante sobre um corpo de 10 kg for constante, igual a 15 newtons, e atuar no sentido do movimento, em que o deslocamento de 5 metros, em um deslocamento de 5 metros, a energia cinética do corpo aumentará enquanto, né? Então, primeiro passo, vamos tentar visualizar essa situação acontecendo. Então, ele diz que tem um corpo, não fala que corpo é esse. Então, para simplificar, eu posso imaginar um bloco. Tá? Um bloco com uma massa m, uma força foi aplicada sobre ele, e na mesma direção e sentido dessa força, você tem um deslocamento d. Tá? Então, temos três informações aqui, força, massa e deslocamento. Bom, então está aqui os meus dados. A força é de 15 newtons, a massa de 10 kg e o deslocamento é de 5 metros. Agora vamos ver aqui qual é a pergunta, a incógnita, né? A energia cinética do corpo aumentará. Então ele quer saber quanto de aumento nós teremos na energia cinética. Tá? Esse aumento na energia cinética, na verdade, é uma variação da energia cinética. Tá? E aí, se você lembrar dos slides anteriores, a variação da energia cinética é exatamente igual ao trabalho. Então está aqui. Nós vimos na aula de hoje o teorema da energia cinética, que o trabalho é igual à variação da energia cinética. Energia cinética final menos energia cinética inicial. Tá? Mas vimos também na aula passada que o trabalho é igual a força vezes distância, ou deslocamento. Então perceba que se eu calcular o trabalho, eu já estarei calculando a variação da energia cinética. Eu já estarei calculando quanto de aumento teve aqui na energia cinética, ok? Bom, com os dados que eu tenho, qual é a fórmula que permite calcular? Essa segunda fórmula aqui, tá? Porque eu sei o valor da força, sei o valor do deslocamento, consigo calcular com tranquilidade, tá? Na verdade, eu nem vou precisar usar o valor da massa. Tá? É uma informação a mais aí que não será usada. Bom, então, substituindo os valores, eu terei 15 no lugar do F, 5 no lugar do deslocamento. 15 vezes 5 vai dar 75, e essa é a resposta final
Então, a variação da energia cinética é de 75 joules. Em outras palavras, essa força aplicada ao corpo forneceu a ele 75 joules de energia, portanto a velocidade dele aumentou, apesar de não ser mencionado nada sobre velocidade aqui, ok? Exemplo 2, VUNESP. Bom, então vamos lá. Deslocando-se por uma rodovia a 72 km por hora, que é o mesmo que 20 metros por segundo, um motorista chega à praça de pedágio e passa a frear o carro a uma taxa constante, percorrendo 150 metros, em uma trajetória retilínea, ou seja, em linha reta, até a parada do veículo. Considerando a massa total do veículo como sendo de 1.500 kg, ou seja, 1,5 toneladas, né? O módulo do trabalho realizado pelas forças de atrito que agem sobre o carro em joules é... Bom, primeiro passo, tentar visualizar a situação. Bom, então, nós temos um carro, né, a uma velocidade de 20 metros por segundo. Perceba que a velocidade foi informada 2 vezes, mas com unidades diferentes, né? Então, quem elaborou a questão facilitou, na verdade, né? Poderia deixar só em quilômetros por hora e o aluno ter o trabalho de converter para metros por segundo. Aí teria que lembrar que tem que dividir por 3,6, tá? Mas ele já deu pronto aqui, já deu convertido. Tudo bem. Bom, então, esse carro, ele avista aqui o pedágio, né? Vai ter que desembolsar aí uma grana. E, já que ele vai chegar no pedágio, ele tem que reduzir a velocidade até parar. Se ele parou, a velocidade é 0, ok? Então, essa redução de 20 até 0 aconteceu aqui em uma distância de 150 metros, tá? Bom, a única informação que eu não coloquei aqui na figura é a massa. Então, vamos lá, pessoal. Quem é que está tirando a energia deste carro para fazer ele parar? É a força de atrito, tá? Então, quando a pessoa pisa no pedal do freio, né, acontece a aplicação de uma força no sistema lá dependendo do sistema de freio que for, né, um ABS, né, seria o modelo mais moderno. Você vai ter a aplicação de uma força da mesma forma nas rodas, fazendo com que ela pare, tá? Então, essa força que a gente chama de força de atrito vai fazer o carro parar e vai transferir uma energia, ou, aliás, vai retirar a energia do carro. Tá? Essa energia retirada a gente chama de trabalho, ok? Que pode ser calculado pela força vezes a distância. Mas aqui nós temos um problema, porque eu não conheço o valor da força. Então essa fórmula não vai me ajudar. Então vamos para outra fórmula. O trabalho, ou seja, a energia retirada, é igual à energia cinética final menos energia cinética inicial. Então está aqui, pessoal, essa primeira parcela é energia cinética final e a segunda parcela é energia cinética inicial. mv² sobre 2, ok? Bom, se eu sei que o carro vai parar, e essa velocidade aqui, velocidade 2 é igual a 0, 0 ao quadrado vai dar 0, 0 vezes m vai dar 0. Então, toda essa parcela aqui, ela desaparece. Eu posso esquecer toda essa parcela, porque tudo isso aqui vai ser igual a 0 por conta do valor da velocidade, ok? Então, isso já simplifica bastante a nossa vida. Agora, trabalhando apenas com essa outra parcela aqui, vou substituir os valores. A massa vale 1.500, a velocidade inicial vale 20, e esse 2 faz parte da fórmula, ok? Bom, agora é só fazer as contas. 20 ao quadrado vai dar 400, 400 dividido por 2 dá 200, 200 vezes 1.500 vai dar menos 300.000 joules. Então perceba uma quantidade enorme de energia que o sistema de freio retira do carro, tá? Menos 300.000 joules. Tá? Porém, se é uma questão de alternativa, você não vai encontrar o sinalzinho negativo. Tá? O sinal negativo está dizendo que a energia está sendo retirada. Se fosse positivo, a energia estaria sendo fornecida.
tá? Mas o detalhe importante é essa palavra aqui, ó, módulo. Quando ele menciona o módulo, ele só quer saber o valor em si, tá? Então a gente esquece o sinal. Então se nós tivéssemos alternativas aqui, seria 300 mil joules e pronto, ok? Bom, daria até para ir além nessa questão, né? Agora conhecendo a energia que foi transferida, poderia voltar nessa outra fórmula aqui e calcular, por exemplo, a força, né? Mas como não é isso que ele pergunta, eu acho que seria até mais interessante se ele perguntasse a força, para deixar um exercício mais elaborado, né? Mas, como ele não pergunta isso, paramos por aqui, tá? Calculamos a energia retirada pelo sistema de freio, ok? Bom, penúltimo exemplo aqui diz o seguinte: o Kevlar é uma fibra constituída de uma longa cadeia molecular de poliparafenilene, teraftalamide, que associa leveza, flexibilidade e principalmente alta resistência à ruptura. Entre as inúmeras aplicações dessa fibra está a confecção de coletes à prova de bala. Considere um projétil de massa 30 gramas, com velocidade de 300 metros por segundo, que se choca com essa fibra e penetra meio centímetro. Pode-se afirmar que o Kevlar apresentou uma força de resistência média de... Então aqui é um material bastante especial, né? Tem uma resistência aí à ruptura, por isso que é usado para fazer colete. Então é uma questão que está relacionando aí a tecnologia, a questão da aplicação na vida real, né? E a física. Bom, vamos imaginar uma situação, né? Do jeito que está escrito aqui. Então, imagine um teste sendo realizado, né? Essa arma super moderna aqui, que vai disparar um projétil de 30 gramas, e esse projétil vai chegar aqui, mas essa pessoa está usando um colete. Bom, como ele não confia muito no colega, ele usou um super colete aqui, tá? Agora vamos imaginar o projétil quando atinge esse colete. Então a trajetória é essa. E atingiu aqui. Depois que atinge, ele penetra, né, meio centímetro. Então ele abriu aqui uma pequena fenda dentro do colete, né, que não foi suficiente para chegar até a pessoa. O que interessa para a gente é esse pequeno trecho aqui, tá? O limiar, né, quando o projétil toca o colete e depois onde ele para, tá? Então, assim que ele toca o colete, a velocidade vai ser 300 metros por segundo. E assim que ele para, a velocidade é zero. Então, esse pequeno trechinho é o que importa para a gente. Então, tem o V1 e V2. E a nossa incógnita agora é a força, tá? Essa força vai ter sentido contrário à trajetória do projétil. O projétil está indo da esquerda para a direita, ok? E a força vai ser da direita para a esquerda, porque é a força aplicada pelo tecido aqui, tá? E é o que não vai deixar penetrar mais o projétil. Então aqui é uma setinha representando a força do tecido contra o projétil. Bom, nós temos essas duas fórmulas aqui, né? O teorema da energia cinética e a fórmula do trabalho, tá? Como eu quero calcular a força, a fórmula deve ser essa do trabalho, tá? Porém, eu só conheço o deslocamento, que foi de meio centímetro aqui. Eu não sei quanto vale o trabalho. Então, não sei quanto vale a força, não sei quanto vale o trabalho, eu tenho duas incógnitas aqui, não tem como resolver. Então, primeiro eu tenho que usar essa fórmula maior, descobrir o valor do trabalho, depois eu volto nessa fórmula menor, e aí sim eu tenho condições de calcular essa força, ok? Então vamos lá. Quanto vale a força, quanto vale a velocidade 2? Zero, né? Porque o projétil ele vai parar, né? Chega um ponto ele para. Então, se essa velocidade é zero, zero ao quadrado é zero, vezes a massa é zero, zero dividido por 2 dá zero. Resumindo,
toda essa parcela aqui é eliminada, parecido com o exercício anterior. Então, facilitamos a nossa vida aqui. Agora, substituindo os valores, a minha massa é de 30 gramas, aí eu tenho que tomar cuidado de converter para quilograma, ok? Porque aqui sim eu tenho que usar as unidades corretas. Tá? 30 gramas dá quantos quilogramas? Quantos quilos? Não dá nem 1 quilo, né? Dá uma fração de 1 quilo. Na verdade, eu tenho que pegar o 30 e dividir por 1000, que vai dar o 0,03, tá? Estou nessa parte aqui, ó, para quem está meio perdido, estou substituindo essa massa. Agora eu vou para a velocidade 1, que é a velocidade que ele tem assim que ele toca no colete. 300 metros por segundo. Então vou pegar esse 300, elevar ao quadrado, ok? E dividir por 2, porque o 2 faz parte da fórmula. Tá aqui. Tá aqui, pessoal. A energia, ela foi retirada do projétil, por isso que o sinal é negativo, tá? De 1.350 joules. Bom, não esqueçam de elevar ao quadrado, hein? 300 ao quadrado é 300 vezes 300. Tem aluno que na pressa multiplica o 300 por 2 aqui e faz uma confusão danada, tá? Então faça com calma aí cada etapa da resolução. Bom, agora que nós temos o trabalho, eu volto aqui na minha fórmula e tenho condições de calcular essa força, tá? Vou fazer aqui em cima que eu tenho mais espaço. A força, isolando a força nessa fórmula, a força vai ser igual ao trabalho dividido pelo deslocamento. Aí virou uma confusão aqui. Bom, aqui ficou um pouco mais organizado. Trabalho é igual a força vezes distância, o deslocamento. Então, o D está multiplicando, passei para o outro lado dividindo. Isolei o F, tá? Então, força é igual a trabalho dividido pelo deslocamento. Agora é só substituir os valores que eu tenho. Bom, aqui mais um detalhe importante, pessoal. O deslocamento está em centímetros, eu tenho que converter para metro, ok? Então, 1 centímetro tem quantos metros? Nenhum, né? 1 centímetro é uma pequena fração de 1 metro. Então, meio centímetro também é uma pequena fração de 1 metro. Então, a relação é de 1 para 100. Então, devo pegar esse valor e dividir por 100. Tá? 0,5 dividido por 100 vai dar 0,005. Agora, fazendo a divisão, vou colocar um pouco mais para cá, chegamos no valor da força de 270 mil newtons, ok? Tem um sinalzinho negativo aqui. 270 mil newtons. Quando o valor é muito grande, convém deixar em notação científica, tá? Para quem não lembra, é simples. Eu devo primeiro localizar a vírgula no número. Quando não aparece vírgula é porque a vírgula está oculta aqui, ó. Tá? Agora eu preciso deslocar essa vírgula para que o número fique entre 1 e 10. Tá? Então essa vírgula ela tem que parar aqui. Então vou ter 2,7, ok? E agora eu conto quantas casas a vírgula deslocou para a esquerda. 5 casas, ok? Bom, já que eu reduzi drasticamente o número, de 270 mil virou apenas 2,7, eu preciso compensar essa redução colocando um acréscimo aqui. Então vou multiplicar isso por uma base 10, notação científica, a base sempre é 10, e o expoente que vai aqui em cima vai ser 5, porque a vírgula deslocou 5 casas, ok? Então está aqui o resultado em notação científica. Isso em newtons, tá? 2,7 vezes 10 à quinta newtons. Sinalzinho negativo aqui, tá? Então tá aí, chegamos à resposta final. A tecnologia aí, uma forma de salvar vidas, né? Interessante essa questão. Vamos para o último exemplo da PUC.
Acelerando o automóvel de 20 km por hora para 60 km por hora, verifica-se um aumento de combustível, aliás, um aumento de consumo de combustível de que litros por quilômetro. Ele não fala qual é a taxa, né, qual foi o aumento, mas colocou uma letra Q aqui. Supondo que o aumento do consumo de combustível é proporcional à variação da energia cinética do automóvel e desprezando as perdas mecânicas e térmicas ao acelerar o automóvel de 60 para 100 km por hora, o aumento do consumo do combustível é... Bom, é um enunciado um pouquinho longo, mas a gente pode dividir em duas partes. Primeiro essa parte aqui, que diz que a velocidade aumentou de 20 para 60, tá? E aí houve um aumento de combustível representado pela letra Q. A segunda parte, a gente vai considerar aqui embaixo. O aumento agora é de 60 até 100 km por hora. Ele quer saber quanto teve de aumento. Não sei. Se eu não sei, eu chamo de X. Essa é a grande questão do problema, tá? E perceba que nós não vamos trabalhar com valores finais, né? A gente vai chegar numa resposta que é uma função de Q. Tá? Então, por exemplo, pode ser o triplo de Q, 5 vezes Q, não sei. A gente vai ter que desenvolver essa questão, tá? E aqui no meio está a condição da questão, tá? Ele fala que existe uma proporcionalidade, uma proporção entre o consumo de combustível, né, o aumento de consumo do combustível, e a variação da energia cinética. Então aqui eu tenho uma variação de energia cinética de 20 até 60, e aqui eu também tenho uma variação de energia cinética de 60 até 100. Então essas variações de energia cinética são proporcionais ao aumento de consumo de combustível, tá? Então se eu conseguir chegar em uma expressão para essa variação da energia cinética, eu posso depois voltar nessa parte da resolução e aplicar uma regra de 3 para chegar na minha resposta, ok? Então vamos lá. Tá aqui, pessoal, a variação da energia cinética, ela também pode ser dada pelo trabalho, não é? Esse é o teorema da energia cinética. Então, vou substituir os valores que eu conheço. Ele não forneceu o valor da massa, então eu vou fazer o seguinte. Como a massa está presente nos dois membros, eu vou deixar a massa em evidência. Tá? Deixa a massa em evidência. Esse meio aqui também está nos dois membros, também posso deixar ele em evidência. E aí a fórmula fica V2 ao quadrado, tudo isso vezes V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado. Substituindo os valores que eu tenho, nessa primeira etapa, a velocidade 2, que seria a final, é 60, e a velocidade 1, que seria a inicial, é 20. Bom, 60 ao quadrado é 3.600, 20 ao quadrado é 400, 3.600 menos 400 vai dar 3.200, 3.200, tudo isso aqui vai dar 3.200, dividido por 2 vai dar 1.600, tá? 1.600, e aí eu coloco o M no final. Sobrou o M aí, tá? Então, como eu já comentei no começo, a gente não vai chegar a trabalhar com valores concretos. Sempre vai ficar uma letrinha sobrando aí. Bom, então, essa expressão que nós chegamos aqui, de 1.600 M, é a variação da energia cinética. Eu vou melhorar a organização aqui dessa regra de 3 para você entender melhor. Bom, então a estrutura da regra de 3 é essa. Uma coluna é o aumento do consumo, a outra coluna é a variação da energia cinética. Tá? Então, na primeira situação, o aumento do consumo foi Q, e a variação da energia cinética, 1.600 M. Aqui. Na segunda situação, eu quero saber quanto vai ser o aumento do consumo, eu chamo de X. E qual foi a variação da energia cinética na segunda situação aqui, de 60 até 100?
Não sei, vou ter que fazer todo esse desenvolvimento agora de 60 até 100, ok? Então vou até aproveitar o que eu já tenho aqui, ok? Vou apagar só algumas partes. Então tá aqui, pessoal, de 60 até 100. Vou aplicar o teorema da energia cinética, né? Deixei o M em evidência, o 2 em evidência. O V2 agora vale 100, o V1 vale 60. 100 ao quadrado vai dar 10.000, né? 60 ao quadrado vai dar 3.600. 10.000 menos 3.600 vai dar 6.400. 6.400 é o que está dentro do parênteses. 6.400 dividido por 2 vai dar 3.200. Então, tem aqui 3.200 M. Ok. Um detalhe importante que eu não comentei, pessoal. O aluno mais atento iria reclamar aqui dizendo: professor, você sempre fala que tem que converter as velocidades antes de colocar na fórmula, e aqui você não está convertendo. Por que eu não estou convertendo? Porque eu sei que eu não vou chegar numa resposta final em joules. Tá? Eu sei que eu só estou trabalhando com relações aqui. Tá? Estou trabalhando com proporcionalidade. Então eu não estou alterando as unidades por conta disso. Tudo bem? Bom, continuando, 3.200 M. Agora eu venho aqui nessa coluna, substituo 3.200 M. E agora é fácil aplicar a regra de 3. Multiplicação cruzada. Esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Vou apagar essa parte aqui para a gente desenvolver essa regrinha de 3. Bom, está acabando, pessoal. Vamos lá. X vezes 1.600M vai dar X vezes 1.600M. Não tem muito o que fazer. Aliás, não tem nada o que fazer, né? Só colocar os fatores aí. Tudo isso é igual a Q vezes 3.200M. Vou colocar o 3.200 na frente. 3.200 M vezes Q. Bom, agora eu posso cancelar M com M, já que uma igualdade é como se fosse uma balança em equilíbrio, né? Se você tira de um lado e tira do outro, o equilíbrio permanece. Ok. Agora, isolando x, esses 1.600 que está multiplicando vai passar para lá dividindo. Então, vou ficar com 3.200Q dividido por 1.600. 3.200Q dividido por 1.600. E aqui o aluno mais atento vai perceber que o número de cima é o dobro do número de baixo, né? Sempre que isso acontece, a divisão vai dar quanto? 2. Então, esse novo consumo aqui que eu estou procurando, na verdade é um novo aumento de consumo, é 2 vezes Q. Acabou aqui, pessoal. Uma questãozinha bem elaborada, um pouquinho trabalhosa. Quem pensa aí no futuro entrar na PUC, tem que ir se acostumando com esse tipo de questão. Bom, se tiverem dúvidas, mandem as questões aí no Classroom, tá? Estarei à disposição. Reveja as aulas aí quantas vezes vocês acharem necessário. E eu fico aguardando as respostas. Boa semana para vocês, bom estudo, pessoal. Tchau, tchau.